Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus e eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo esta ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir participar ao vivo aqui conosco pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link. É o link de acesso para o grupo do WhatsApp. E você é o nosso convidado a fazer parte. Isso porque depois da reunião, nós costumamos conversar sobre a palavra ministrada. E muitas porções são liberadas por Deus nesse momento. Então, clica aí no link e venha congregar conosco. Nessa tarde, a missão que o Senhor me confiou foi falar sobre Gideão. O texto está no livro de Juízes. Os capítulos são o 6, o 7 e o 8. Abram suas Bíblias e acompanhem comigo. Então, quem foi Gideão? Como o próprio livro das Escrituras já disse, Gideão foi um juiz que libertou os filhos de Israel dos midianitas. Os midianitas eram povos nômades árabes do deserto da Síria e da Arábia, e esse povo oprimia Israel, roubando suas colheitas e também seus animais. Gideão foi um juiz de Israel que venceu um grandioso exército com apenas 300 soldados. Ele era um simples agricultor que se tornou um líder corajoso durante um tempo muito tumultuado. Nesse período que Gideão liderou o povo de Israel, o povo estava pecando contra Deus. E foi por esse motivo que Deus deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os midianitas, como eram chamados, eram muito barulhentos e destruíam tudo o que viam pela frente. E por esta razão, os israelitas se escondiam deles em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Narram as escrituras sagradas que todas as vezes que os israelitas semeavam, vinham os midianitas com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas, não deixando nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Eles chegavam com o seu gado e as suas barracas e eles eram tão numerosos como gafanhotos, verdadeiros destruidores. O povo de Israel não podia com eles, mas foi justamente porque isso acontecia que o povo de Israel se voltou ao Senhor. Foi justamente esse comportamento dos midianitas, irmãos, que fez com que os filhos de Israel se voltassem para o seu pai. Foi porque não tinham mais nada para comer e não tinham mais nada o que fazer, que os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Nesse momento, você pode estar pensando que isso só aconteceu com os filhos de Deus naquele tempo, lá no século 11 antes de Cristo. Hoje já não acontece mais isso. Mas eu tenho algo para dizer a você nessa tarde. O nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Pai não suportaria ficar longe de nós. Sim, queridas, o Senhor pode todas as coisas, até mesmo determinar sobre o exército inimigo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você não está tendo tempo de falar com Deus, talvez você precise de um motivo para pedir socorro.
o povo, liderado por Gideão, precisou. Em Salmos 147, o versículo é o 17 e o 18, diz que Deus envia chuva de pedra, gelo em pedaços, e ninguém suporta o frio que ele manda. E ele mesmo dá a ordem e o gelo se derrete. Ele manda o vento soprar e as águas correm. Quando Israel não podia mais com os ataques do inimigo e resolveu finalmente se prostrar diante do Senhor e orar pedindo ajuda, Deus mandou um profeta falar com o povo. E nesse momento, o Senhor lembrou seu povo de tudo aquilo que ele fez por eles, tirando-os da escravidão do Egito, livrando-os dos egípcios e dos que lutaram contra eles. Naquele momento, Deus lembrou que foi Deus que expulsou os inimigos e deu a terra deles ao povo de Israel. O Senhor lembrou que ele é o Senhor, o Deus de Israel, e que eles não deviam adorar deuses dos amorreus, mas que eles não quiseram ouvir o Senhor. Depois da fala do profeta ao povo de Israel, o anjo do Senhor veio até onde estava Gideão. Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, e o anjo apareceu a ele e disse: Gideão, você é corajoso, e o Senhor está com você. Mas naquele momento, Gideão quis questionar o anjo, dizendo que se o Senhor Deus estava mesmo com eles, por que tudo aquilo estava acontecendo com eles? A audácia de Gideão em dizer isso para aquele anjo. Ele ainda disse: aonde estavam aquelas coisas maravilhosas que os antepassados contavam que o Senhor costumava fazer quando trouxe o povo do Egito? Gideão disse para o anjo que o Senhor os abandonou e os entregou aos midianitas. Aqui Gideão questionou o anjo, mas ele esqueceu de dizer todos os atos de idolatria que estavam praticando. Ao invés de se arrepender, irmãos, ficou perguntando para Deus por que tudo aquilo estava acontecendo com eles. Mas Deus é misericordioso, longânimo, majestoso. E mesmo diante dos questionamentos de Gideão, o Senhor Deus ordenou que o próprio Gideão fosse com toda a sua força e livrasse o povo de Israel dos midianitas. A ordem de Deus foi dada para que ele fosse. Mas, em um primeiro momento, Gideão titubeou. Ele não se sentiu capaz de cumprir a determinação do Senhor, porque a família dele era a mais pobre da tribo de Manassés, porque ele era a pessoa menos importante da sua família. Como se Deus não soubesse disso, né, irmãos? Por acaso são cavalos fortes e soldados corajosos que agradam a Deus? Ou são pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor? Deus havia decidido. Era Gideão o escolhido para vencer os midianitas, aqueles arruaceiros. O Senhor disse para Gideão que ele poderia fazer isso, porque o próprio Senhor, o nosso Deus, o ajudaria. Deus disse para Gideão: você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Mas Gideão, ainda não satisfeito com tudo que o Senhor já havia dito, ainda pediu uma prova de que era Deus mesmo quem estava falando. Gideão pediu para Deus esperar que ele faria uma oferta. E o Senhor esperou. Longânimo e amoroso, esse nosso Pai esperou Gideão. Então Gideão foi lá, cozinhou um cabrito, fez o pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela e levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava lá debaixo do carvalho. E nesse momento o anjo ordenou:
Ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou, e foi então que o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Só aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. Gideão, nesse momento, ficou apavorado. Ele disse: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi um anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Ali, naquele instante, um altar foi construído para Deus por Gideão. E quando esse altar foi construído, uma nova ordem foi dada para ele. O Senhor determinou que Gideão derrubasse o altar de Baal que seu pai havia construído e também o poste de Acerá que estava do lado e no lugar. Determinou que Gideão fizesse um altar para Deus. Esse altar deveria ser de pedras bem arrumadas. Depois determinou que pegasse o touro e a madeira do poste e queimasse em sacrifício ao Deus. Gideão levou então 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Mas naquele momento, Gideão estava com medo da sua família e do povo da cidade. E aí, ao invés de fazer isso durante o dia, ele fez durante a noite. E no outro dia, encontraram então o altar de Baal e o poste de Acerá derrubado, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E descobriram que quem tinha feito tudo aquilo foi Gideão, o filho de Joás. Foi então que pediram para Joás trazer o seu filho ali para ser morto, mas Joás não o fez. E disse para todo o povo que estava ali: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Agora, queridos, algumas perguntas para a nossa reflexão antes de continuarmos a ministração. Quais altares de deuses estranhos o Senhor já mandou você derrubar dentro da sua casa? Entre os seus familiares? Quais costumes, práticas e adoração de ídolos o Senhor já determinou que você parasse de praticar? Se você já destruiu altares pagãos dentro do seu lar e da sua família, você edificou um altar para o Senhor no lugar desse com pedras bem arrumadas? Continuando a ministração. Então, depois do ato de obediência de Gideão, corajoso que foi quando cumpriu a missão, destruindo os altares de adoração pagãs e construindo altares para o Senhor, depois que Gideão fez isso, todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel para atacar Israel. Nesse momento, apenas nesse momento, queridos, o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon, de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Gideão, sabendo do tamanho do exército inimigo, estava ali montando o seu time. Gideão estava fazendo um timão, um grande exército para enfrentar o exército inimigo. Gideão, apesar de tudo que já havia vivido até ali, até com o anjo do Senhor ele já havia falado face a face, quis ter certeza mesmo que ele havia sido o escolhido para libertar o povo de Israel. Então, ele falou com Deus que colocaria um pouco de lã no lugar onde malhavam o trigo, e que, se de manhã o orvalho tivesse molhado somente a lã, e o chão em volta dela estivesse ficado seco, então poderia ter certeza de que o Senhor teria ele escolhido para libertar Israel. Exatamente o que Gideão disse aconteceu. Então, na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu aquela lã
e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Mas Gideão ainda estava com dúvida. Pensou talvez que poderia ser aquele um evento da natureza ou um evento climático e não a resposta de Deus. E novamente pediu para fazer mais uma prova com a lã, mas dessa vez ao contrário, que a lã ficasse seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. Novamente isso aconteceu. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Então, agora Gideão estava certo. Tinha certeza que Deus o havia escolhido para derrotar aquele povo atormentador. Gideão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do Monte Moré. Todavia, com toda aquela gente, Gideão não ia a lugar nenhum. O Senhor disse a ele que ele tinha gente demais e que por esta razão não poderia deixar que eles derrotassem os midianitas. Afinal de contas, eles poderiam pensar que venceram sem a ajuda de Deus. Foi nesse momento que o Senhor deu uma ordem para Gideão anunciar que quem estivesse com medo que voltasse para casa. Após o anúncio de Gideão, 22.000 homens voltaram para casa. Mas, mesmo assim, ainda havia gente demais. 1.000 homens ainda ficaram. Então, uma nova ordem foi dada para Gideão. Deus mandou que Gideão levasse todos até as águas, e todos os homens que lambessem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Foi aí, então, que os 300 foram separados. E com esses 300 homens que lamberam a água, o Senhor libertou os israelitas e deu a vitória sobre os midianitas. Quando estavam todos separados, tudo pronto para realizar o ataque, o Senhor determinou que atacassem o acampamento dos midianitas, que o Senhor já havia dado a vitória. Mas o Senhor viu que Gideão estava com medo. Então, o Senhor autorizou levar junto um ajudante, Purá. Também disse que Gideão ouviria o que eles estavam dizendo e que isso lhe daria coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo e, chegando lá, os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Mas o que Deus disse para Gideão realmente aconteceu. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo. O sonho era que um pão de cevada rolou para dentro do acampamento deles, que veio e bateu numa barraca, e a barraca caiu. Virou no avesso e ficou estendida no chão. Em seguida, o amigo revelou o sonho dizendo que era a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás, que o sonho queria dizer que Deus havia entregado a ele o povo e todo o exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então, voltou para o acampamento israelita e disse: Levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada um dos homens uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Ali, Gideão deu uma ordem para o exército. Ele disse: Olhem para mim, e quando eu chegar comigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo trocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então, tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos
tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, e o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zerará e foram a Betsita e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, os homens das tribos de Naphtali, de Asser e das duas metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam, lutem contra os midianitas, defendam o Rio Jordão e os seus riachos até Betbara, e não deixem os midianitas atravessarem. Então, os homens de Efraim foram e defenderam o Rio Jordão e os seus riachos até Betbara. Eles prenderam Oreb e Zebe, os dois chefes midianitas, mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zebe no seu tanque de pisar uvas, e continuaram a perseguir os midianitas, e levaram a cabeça de Oreb e a de Zebe para Gideão, que estava a leste do Rio Jordão. Mas, nesse momento, a vitória ainda não estava completa. Faltava 2 adversários, os chefes midianitas Zeba e Salmuna. Eles continuaram a perseguir o exército inimigo. E o que me chamou a atenção aqui nessa parte da história é que, em meio a toda aquela perseguição, Gideão foi interpelado por aqueles que não foram chamados no início da missão. Os da tribo de Efraim, depois de tudo que havia passado, perguntaram para Gideão por que não tinham chamado ele. E Gideão ainda teve que acalmar eles e dizer por que eles não foram chamados. Ainda em meio à perseguição final, já estavam muito cansados, e Gideão e os seus 300 homens foram até o Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão, e nesse momento pediram comida aos homens da cidade de Sucote. Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Por esses dois povos, Gideão foi desprezado. Apesar dele pedir ajuda para esses dois povos, Deus não autorizou que eles os ajudassem. Nesse final, narra as Escrituras Sagradas que de todo o exército dos povos do deserto restavam apenas 15.000 homens. 120.000 tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército inimigo. Nesse momento, Zeba e Salmuna, os dois chefes que faltavam do inimigo, os dois chefes midianitas fugiram, mas Gideão os perseguiu e os prendeu. Então, o exército inteiro foi derrotado. Gideão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Depois da vitória sobre os adversários, os homens de Israel queriam que Gideão fosse o governador do povo. Novamente, a idolatria estava prestes a se instalar naquele povo. Para eles, Gideão havia salvado o povo dos midianitas, e por isso pediram que ele fosse o governador, e depois dele o seu filho, o seu neto. Mas, nesse momento, Gideão deu uma resposta acertada. Ele disse que não seria governador deles, e nem mesmo seu filho, mas é o Senhor quem será governador deles. Se Gideão tivesse parado por ali, que história final feliz teria sido. Mas Gideão não parou. Ele pediu para cada um deles que dessem um dos brincos que haviam tirado dos vencidos. Isso porque os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. E que eles entregassem para Gideão todo aquele ouro. E com esse ouro, Gideão fez um ídolo.
e colocou em Ofra, a sua cidade. Então, por esta razão, todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar aquele ídolo. Isso foi uma armadilha para Gideão e para toda a sua gente. De fato, os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Gideão voltou e ficou morando na sua própria casa. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele também teve uma concubina em Siquém e ela lhe deu um filho. E Gideão pôs nele o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra, a cidade do grupo da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-Berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao Senhor Deus, que os havia livrado de todos os inimigos que viviam ao redor deles. E também não foram agradecidos à família de Gideão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Muitas conclusões vocês devem ter recebido nesse momento. E quando nós terminarmos aqui a gravação, eu gostaria de ouvir de vocês o que o Espírito Santo de Deus comunicou aos seus corações. Mas aqui eu compartilho o que o Senhor comunicou ao meu coração. O Senhor me disse que Ele manda o gelo para que tenhamos a necessidade de falar com Ele. O Senhor me disse que Ele quer que destruamos os altares pagãos de idolatria feitos por nossos pais. Mas não somente isso. Nós precisamos edificar altares para Jesus Cristo nesse lugar. O Senhor também comunicou ao meu coração que o Espírito do Senhor apenas dominou Gideão após o seu ato de obediência, de derrubar os altares pagãos de adoração e construir o altar de pedras arrumadas. Deus também falou comigo, através dessa palavra, que a missão é para anunciar a grandeza do poderoso Deus. Então, não espere ter o maior exército e a melhor condição natural para vencer a batalha. Porque o sobrenatural acontece em condições improváveis e impossíveis. Porque é ali que nós reconhecemos que somente Deus pode ter feito aquilo. Com essa história de Gideão, eu também entendi que nós não devemos pedir ajuda para quem Deus não determinou nos ajudar. Também percebi que nem todos são chamados no início da missão. Alguns o Senhor usará apenas no caminho. Depois da vitória, reconheça que você foi apenas um instrumento usado por Deus e que toda a honra e toda a glória são dele. Não volte a levantar altares que já foram derrubados, como seus pais fizeram a vida toda. Gideão teve muitos erros, mas ele fez. Ainda que com medo, ele foi lá e fez. E quanto a mim? E quanto a você? Será que estamos fazendo? Esta foi a ministração dessa tarde, e louvado seja o nome de Jesus. Agora, como a palavra foi compartilhada, nós vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Abram as suas Bíblias agora no texto de Lucas, o capítulo é o 22, os versículos do 14 até o 20. Pega o seu suco e vamos ceiar. Pega o seu pão.
Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu consagro, Senhor Deus, esse vinho a Ti, Senhor, esse suco da uva, Senhor, que representa o Teu sangue, meu Pai. Eu agradeço, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu sangue derramado, Senhor, obrigada, Senhor Deus, por nos reconciliar com o nosso Pai. Obrigada, Senhor Jesus, querido, amado, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Podem beber todos. Depois ele pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu consagro, Deus, esse pão a Ti, Senhor. Peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos celebrar, Senhor Deus, a ceia do Senhor nesse momento, Pai, como foi o Teu mandamento. E que esse pão, Senhor Deus, venha, Senhor, nos alimentar, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apontamos, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que participamos do Teu corpo, Senhor. Que nós temos um compromisso, Senhor, uma responsabilidade, Pai, de estabelecer o Teu reino. Eu te agradeço, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te bendigo, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Podem comer todos. Obrigada, Senhor Jesus querido. Eu te agradeço, Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, e te bendigo, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por fazer parte, Senhor, do teu corpo. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de tomar do teu sangue, Senhor, de beber, Senhor, desse líquido perfeito, Senhor, da purificação, Pai. Eu te louvo e te bendigo, Senhor Deus, e te agradeço, Senhor, pelo pão, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, tu és maravilhoso, santo Deus, maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, santo, santo és tu, Senhor. Amém. E obrigada, Jesus.